Fortep família, mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, compartilhando nossos vídeos, deixando o like de vocês. Muito obrigado aos novos e novas inscritas e inscritos. Sejam todos e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Esse é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história, antropologia das sociedades africanas, todas as contribuições que as populações africanas ao longo da história legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. Dito isso, hoje a gente está aqui para falar uma coisa muito séria, que é o racismo religioso. Vocês sabem muito bem que essa discussão do racismo religioso, muitas vezes ela passa pelo comportamento, mau comportamento, péssimo comportamento, errado, equivocado, né, desinformado de protestantes que deliberadamente entram, invadem, melhor dizendo, templos de religiões de matriz africanas e depredam tudo, né, saem destruindo tudo. Só que hoje a gente não vai falar disso não, família. Porque esse é um debate que já foi feito, acho que e precisa ser feito. A gente vai falar disso melhor num outro momento. Acho que eu já até falei sobre isso aqui num vídeo anterior. A gente vai falar aqui de racismo religioso, sim, mas a gente vai falar do racismo religioso no interior dos terreiros africanos de Candomblé e de Umbanda. Eu sou Jorge Nascimento, eu sou nascido e criado no terreiro de Umbanda. Eu vim ao mundo pelas mãos de vovó Maria Conga da Calunga, salve ela. Ela que fez o meu parto, eu nasci em casa. Como diz a minha irmã mais velha, que estava incorporada com a vovó Maria Conga da Calunga, quando ela fez o parto que eu nasci, minha irmã mais velha, que é do Candomblé, o que eu tenho de idade, ela tem de iniciação, né? Ela disse que eu já nasci feito. Mas não é com essa autoridade que eu vim falar isso, não. E com nenhum tipo de autoridade, apenas baseado em conhecimento histórico a partir da perspectiva do pan-africanismo. Eu, recentemente, né, eu ouvi da boca de um homem preto do Candomblé que o Candomblé não é uma religião africana, que o Candomblé é uma religião brasileira. Nada mais longe da verdade. Eu acho que, e quando eu estou falando isso, família, é importante ressaltar que eu não estou acusando essa pessoa de ser racista religiosa, não, né? Porque pretos não podem ser racistas. Pretas e pretos não podem ser racistas. Só brancos e brancas podem ser racistas. Não importa a orientação sexual, não importa o gênero, não importa a classe, não importa se é da Umbanda ou se é do Candomblé. Porque tem racistas no interior de terreiro de Umbanda e Candomblé, eu sei porque eu conheço. Conheço racistas do Candomblé, reacionários brancos, e conheço racistas na Umbanda, reacionários brancos que votam em Bolsonaro. É disso que a gente está falando. Pior ainda, conheço racistas brancos que insistem em dizer que o Candomblé e a Umbanda não são religiões africanas, são religiões brasileiras. Isso, do ponto de vista histórico, é um equívoco gigantesco. Eu acho que mais do que ter vivência de terreiro, as pessoas precisam ter conhecimento histórico da visão filosófica cosmogônica que elas professam. Eu vou repetir, para que ninguém pense que eu estou brincando aqui, eu estou falando muito sério. Mais do que ter vivência de terreiro, é necessário ter conhecimento histórico e antropológico da fé que professa. E quando a gente fala de conhecimento histórico e antropológico, estamos falando de Cheikh Anta Diop. É necessário estudar a nossa fé. É necessário estudar as raízes das religiões de matriz africanas. Aqui o primeiro ponto. A palavra religião não dá conta de explicar, de traduzir as visões filosóficas cosmogônicas, por isso que falamos em visões filosóficas cosmogônicas africanas. Porque religião é do latim religare. Você liga e desliga, igual um botão, igual um interruptor. Dito isso, não podemos nos referir a nossas visões filosóficas cosmogônicas como religiões. Podemos nos referir, devemos, como sistemas de pensamento, sistemas filosóficos, porque é isso, essas palavras, elas traduzem melhor a realidade
das nossas antropologias enquanto questões metafísicas, enquanto visão espiritual. Esse Arrilha, um grande pesquisador do campo da afrocentricidade, pouco antes de falecer, ele disse, segundo palavras do grande outro pensador James Small, né, ele pediu para o professor e pensador, pesquisador James Small avisar ao nosso povo, ou seja, a nós, de que nós estamos sendo atacados nas nossas visões filosóficas cosmogônicas, que nós estamos vivendo uma guerra cultural e que se nós não vencermos a guerra cultural que está o tempo inteiro e há muito tempo sendo dirigida de uma maneira violenta contra nós, não vai adiantar nós vencermos a guerra política que também estamos vivendo e a guerra econômica que também estamos vivendo. Marimba Ani, grande pesquisadora do campo do panafricanismo e também da afrocentricidade, mulher de axé, mulher preta, africana, nascida nos Estados Unidos, que foi, segundo ela, treinada por John Henrik Clarke. Marimba Ani diz que nossa cultura é o nosso sistema imunológico, nossa preto, tá? Então, para as pessoas brancas, aqui vai um recado agora exatamente para as pessoas brancas que são de axé. Qualquer pessoa branca que é de axé. As pessoas brancas que são de axé, elas precisam saber que o que elas professam tem tempo e lugar de nascimento. É o continente africano. Se o continente africano nem sempre teve esse nome, se alguém quiser, mas a África nem sempre se chamou África, correto. Vamos nos voltar à história. O continente africano, antes de se chamar continente africano, foi chamado de Alkebulan pelos Kemetiu, né? Alkebulan significa terra-mãe na língua africana autóctone original. E aqui não se trata de uma visão essencialista como gente aí que detrata o panafricanismo e fica falando besteira, não. Gente branca, inclusive, que não conhece rigorosamente nada do panafricanismo e fica rotando, fica vomitando pela boca. Que essencialista é o eurocentrismo, que colocou na cabeça de um montão de gente uma visão única. Por isso o Chimamanda Adichie fala o perigo da história única. Chimamanda Adichie, irmã preta da nação Ibo da Nigéria, né? O perigo da história única. O eurocentrismo é essencialista. O eurocentrismo que disse que o mundo se desenvolveu todo de uma forma só, patati patatá, tudo mentira. Tudo mentira. O eurocentrismo que disse que os gregos criaram a filosofia, mentira. O eurocentrismo disse que os europeus criaram a filosofia, criaram a medicina, criaram a matemática, criaram a física, mentira. Tudo mentira. Criaram a astronomia, mentira. E nós temos provas de referência, temos provas com obras de referência disso. Então, essencialistas são os europeus. Nós africanos não somos essencialistas, nós africanos somos pesquisadores da nossa história ancestral, que é a história mais antiga da humanidade, porque a humanidade surgiu no continente africano, portanto, as primeiras manifestações do sistema de pensamento que o mundo viu são africanas. Ponto final. Inclusive aqui no Brasil, ou melhor, neste território que nem sempre se chamou América. Assim como o continente africano nem sempre se chamou África, esse território também nem sempre se chamou América e nem sempre se chamou Brasil. Certo? Dito isso, conforme explica Cheikh Anta Diop nessa obra aqui, né, as primeiras populações a ocupar este território foram negras, que vieram de África para cá, ou de Alkebulan para cá. Negras. Se as primeiras populações habitantes do território são africanas do continente e vieram para cá, anterior até aos nossos irmãos nativos, os indígenas, os chamados povos originários, que chegaram depois numa segunda leva de africanos que também vieram para cá, atravessando o Estreito de Bering, isso está documentado, né? Então, as primeiras populações a ocupar esse território aqui são africanas. Agora, se o candomblé ou a umbanda veio posteriormente numa segunda leva de africanos que foram sequestrados, e essa é a diáspora da Maafa, essa é a diáspora da Maafa, a diáspora do século XVI, que trouxe para cá, ora, então nós apenas reocupamos um espaço que foi anteriormente ocupado por populações africanas, certo? O raciocínio é óbvio, é lógico, né? Como disse uma querida aluna minha, Suzana, branca inclusive, né? Conversando com ela ontem, ela falou assim: professor, é necessário às vezes falar o óbvio, então vamos ao óbvio. Dito isso, o candomblé, ele veio para cá
a partir do século XVII, quando as populações do grupo do tronco linguístico banto começam a chegar nesse território por conta do famigerado tráfico atlântico de escravizados. Correto? A palavra candomblé é uma palavra do tronco linguístico banto, né? Candomblé, certo? As populações do tronco linguístico banto são um grande ramo de populações que são diversificadas em diversas nações. Chokwe, Zulu, Xhosa, né? Xhosa, assim que se pronuncia. Shonas, né? Então, você tem ovimbundos, umbundos, você tem os luba, os balubas, os kikongos, os bakongos, você tem uma série de palavras e de grupos e de nações que compõem o tronco linguístico banto. Vieram para cá, né? Trouxeram uma série de palavras que nós falamos hoje em dia: camundongo, sunga, samba, sapato, marimba, carimbo, uma série de palavras. Cafuné, caçula, que é o meu caso, não é isso? Vieram de África para cá. Então, essas palavras não são palavras que compõem a língua portuguesa, por exemplo. A grande Lélia Gonzalez, por exemplo, diz que nós falamos português. Porque a língua falada no Brasil, esta sim é um dialeto, conforme aponta Ney Lopes nesta obra aqui. Certo? Mas não é de dialeto que a gente está aqui para falar, não. A gente só está falando da contribuição africana nesse território que depois foi chamado de Brasil, não por nós, pelos nossos opressores. Pelos opressores. Tá? Nem pelos indígenas, pelos opressores. Inclusive, brasileiro foi considerado as pessoas que eram trabalhadoras livres, que não foi o caso dos nossos ancestrais que trouxeram o candomblé para cá. Nossos ancestrais que trouxeram o candomblé para cá chegaram aqui como escravizados por brancos racistas. Muitos descendentes desses brancos racistas estão hoje no terreiro de Umbanda e Candomblé. Descendentes estão. Certo? Dito isso, não, vamos falar o óbvio. Dito isso, como considerar brasileiro uma visão filosófica cosmogônica que ao longo de séculos e até hoje é execrada por grande parte da sociedade branca racista? Como considerar brasileira uma visão filosófica cosmogônica que é violentamente combatida por um Estado estruturalmente racista? Como considerar brasileira um culto que é recheado de palavras africanas? Yorubá, né? Você tem os voduns, você tem os inquice, você tem os orixás, você tem os itãs, você tem os odus, você tem o bori, não é isso? O ebó, não é? Exu, são palavras de origem africana, concorda? Se são palavras de origem africana, ora, não podem ser brasileiros isso. Por favor. E ainda que alguma pessoa diga que houve uma ressignificação, isso é coisa do racista. Cuidado com isso, tá? Essa coisa de ressignificação, cuidado com isso. Isso é coisa do racista, tá? Muitos racistas brancos que pesquisam culturas africanas, eu estou à vontade para falar que eu conheço muitos deles e delas, né? Vivem falando de ressignificação. Cuidado com isso. Porque ainda que não tenham vindo todas as visões filosóficas, todas as representações, todas as manifestações filosóficas cosmogônicas africanas para cá, e não tinham como vir porque vieram pessoas sequestradas, né? Foram desterritorializadas, foram sequestradas, foram retiradas do seu meio, né? Foram massacradas, foram violentamente estupradas, fisicamente, culturalmente, espiritualmente também. É óbvio que nem tudo que era praticado no continente será reproduzido aqui exatamente igual, até porque este aqui é um ambiente hostil aos africanos até hoje. Simples assim. E este ambiente só não é hostil aos brancos, porque são os brancos que comandam este ambiente territorialmente falando, politicamente falando, economicamente falando. E são boa parte de pessoas brancas que estão hoje no interior de terreiro de Umbanda e Candomblé, querendo embranquecer os terreiros de Umbanda e Candomblé. Né? Querendo dizer que não é africano, que é brasileiro. Brasileiro? Que manifestação brasileira que tem no interior do terreiro de Umbanda e Candomblé? Que manifestação brasileira que tem? Aliás, quem fala em sincretismo, ora, é preciso informar, que nós fizemos aqui um vídeo anterior, mostramos que quem é sincretizado conosco são os católicos. Que eles roubaram, os romanos roubaram tudo do continente africano, de Kemet, e
aí sim ressignificar ao modo deles, dentro da sua cultura antropológica, do berço setentrional, uma série de visões que são originalmente africanas. Como nós já pudemos falar aqui num outro momento fundamental, num outro vídeo. Então, é preciso dizer que a Umbanda, a palavra Umbanda, de acordo com o Ney Lopes, que nem é nem pan-africano, mas é um profundo pesquisador, seríssimo pesquisador da cultura banto, a palavra Umbanda vem de Mbanda, que é uma palavra do tronco linguístico banto, significa magia e arte de curar. E a palavra candomblé significa reunião, assembleia, família. Né? Então, para as pessoas que por um acaso são de terreiro de Umbanda e candomblé e são brancas, uma dica: pesquisem a raiz da sua fé. Porque se vocês não fizerem isso e continuarem dizendo que isso que vocês professam é uma religião brasileira, eu tenho uma palavra para vocês: vocês estão sendo racistas. Eu falo isso sem medo de errar. E para as pessoas negras que estão no terreiro de Umbanda e candomblé, no interior desses terreiros, pesquisem a história dos seus ancestrais. Pesquisem a história dos seus ancestrais. Leiam sobre eles. Em obra de referência pan-africana, porque branco não pode explicar a nossa história, porque não tem condições disso. Pesquise a história dos seus ancestrais, a partir das perspectivas do pan-africanismo. Pesquise a sua fé, estude a sua fé. A dona Maria Padilha, pombageira, que vem no terreiro, que vem no corpo da minha irmã, na cabeça da minha irmã, ela disse para minha irmã isso. Pesquise a sua fé, estude a sua fé. Então, esse é o recado que eu tenho para dar. Hotep, África no Centro.